Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Estão bem, né? Já começa o ano com um videozão de Hunter x Hunter, não tem como não ficar bom. E hoje trazendo um vídeo muito interessante sobre o continente escuro e as coisas que habitam nas suas profundezas. Muito além das calamidades, muito além das bordas da divisa do mundo humano com o continente escuro, temos algo muito mais profundo, misterioso e perigoso. Assiste esse vídeo até o final porque, na minha opinião, esse é um dos mistérios mais fascinantes do continente escuro e que quase ninguém fala sobre isso. Se você é novo no canal, vai na maciota, como dizia Toguro. Agora, se você é um caçador nível 3 estrelas, como o Jim Freaks, mas que não abandona o seu filho, nunca perde a graça. Deixa um like nesse vídeo e agora com vocês, tudo sobre o mistério mais fascinante do mundo de Hunter x Hunter. Então vamos lá, meus amigos caçadores, um dos mistérios mais fascinantes na minha opinião e ainda inexplorados em Hunter x Hunter é o continente escuro e tudo que envolve a sua chegada até lá. Temos um portal com um guardião ou as calamidades mencionadas por Beorn Neteri pela associação de caçadores. Porém, as profundezas do continente escuro são realmente onde mora os tesouros mais perigosos e, claro, curiosos. Togashi conseguiu fazer despertar uma sensação única de ansiedade para ver como funciona o novo mundo da sua série. O continente escuro é um lugar que se estende além do mundo conhecido, ou popularmente chamado de mundo humano. Porque tivemos um grande plot twist quando descobrimos que situado dentro de um gigantesco lago está o mundo humano. E pela perspectiva do mundo desconhecido, o mundo humano não passa de uma ilhota protegida pelas águas que o banham. Os ancestrais da raça humana migraram do continente escuro para o mundo humano há milhares de anos e não sabemos o porquê dessa migração. Descoberta essa feita em estudo de ruínas antigas, ao qual Jim Freaks é um especialista. Especula-se que bestas mágicas como a família Kirito e o próprio clã Kurta também tenham se originado do continente escuro. Inclusive, no primeiro vislumbre do novo mundo que temos, vemos pequenas estruturas lá no continente escuro que lembram bastante as cabanas curtas, bem como os enormes pássaros que o clã utilizava para transporte também podem ser vistos no mapa do continente escuro. Inclusive o símbolo da poção que os Kurta tomam para não deixar seus olhos escarlates tem, curiosamente, o mesmo símbolo na porta do guardião, a porta que separa o mundo humano do desconhecido, sugerindo que talvez o guardião possa ser um Kurta original do continente escuro. Vale mencionar que o clã de Kurapika pode ter enfraquecido aí com a passagem do tempo, até pela mescla de sangue com humanos comuns que podem ter diluído o sangue Kurta, e é talvez que por isso eles precisam acionar os olhos escarlates e que Kurapika fica com uma forte febre e enfraquece após o uso excessivo dos olhos escarlates. Se isto for real, imaginem um Kurta original em que seus olhos são escarlates o tempo inteiro. Bom, artefatos antigos registram que desastres ocorriam sempre que a humanidade se aventurava para o continente escuro e sabemos sobre as 5 grandes calamidades que os humanos trouxeram em cada nova tentativa de viagem, até que o bloqueio de novas incursões foi colocado. Mas e os perigos ainda não nomeados ou ainda não revelados, além dessas que habitam as bordas do continente escuro? A forma como o continente é apresentado sugere a existência de civilizações inteiras, ecossistemas e ameaças que nem mesmo a Associação dos Caçadores consegue documentar completamente. E parece que o continente escuro não é apenas um lugar, mas sim uma fronteira conceitual no mundo de Hunter x Hunter, quase como um mistério vivo. Afinal, se a humanidade migrou para a ilha no centro de um lago, outras civilizações inteiras, além dessas fronteiras, podem ter feito o mesmo. Outra coisa interessante, né? Os caçadores exploraram o continente escuro em busca de recursos raros e ao encontrá-los sempre se depararam com ameaças, as calamidades. E a verdadeira questão que fica é: por que as calamidades são encontradas onde existem recursos raros, mesmo que não pareçam ter nada a ver com esses tais recursos? O que Papu está fazendo no local de uma pedra que gera eletricidade? Então o verdadeiro mistério que é levantado sobre o porquê das ameaças aparecerem onde há esses recursos raros me faz pensar que esses recursos estão, de alguma forma, vivos ou ligados ao próprio ecossistema de maneira que os humanos ainda não compreendem.
Mesmo que não haja nada mais forte do que as calamidades conhecidas, o continente escuro ainda parece operar na sua própria lógica, e descobrir essa lógica é a chave para conquistar os tesouros sem despertar a ira das calamidades. Vale lembrar que Isaac Netero se aventurou na sua juventude, no seu ápice de força, e disse que não encontrou nada lá além da selvageria. E ele sempre buscou oponentes fortes, mas o que viu foi a pura e brutal natureza que não podia ser combatida com força, o que sugere que outros mecanismos são necessários para entender a lógica do continente escuro. E força não é uma delas. Pode ser um requisito para a sobrevivência, mas no fim das contas não é o que faz você viver nesse lugar. E dentre as calamidades, a minha favorita é Brionne, a arma botânica. Reparem que ela é um mecanismo de defesa criado por alguém. Afinal, armas são criadas por alguém para defesa ou por ataque. E é provável que Brionne foi criada por habitantes da cidade labiríntica onde ela se encontra. O que existe no fundo desse labirinto? Nessa cidade sabemos que existe a erva que cura qualquer doença, algo que os humanos desejariam proteger com uma arma poderosa. Os humanos ou uma raça diferente? Bom, outro mistério bem interessante é o próprio Guardião, que parece ser capaz de decidir se uma ameaça deve seguir os humanos para o mundo humano ou não. Ele é uma espécie de juiz da humanidade, não um protetor, mas um observador. Por que ele está ali? Qual o seu contrato para ficar de vigia? Por que ele julga e coloca uma punição? A impressão que eu tenho no final é que Togashi coloca o guardião do mundo humano não para proteger a humanidade, mas talvez como um grande zelador de um zoológico que existe no centro do lago Mobius. Ele é o zelador, não o protetor. Sabemos que o mundo de Hunter x Hunter se passa nesse lago gigantesco dentro do continente escuro. Seria possível que existam outros vários lagos como esse? Já até pergunto para vocês. Nos foi dito que o continente escuro designa toda a terra inexplorada além do lago Mobius. E o próprio fato de usar o termo continente, quando o mundo conhecido é tão pequeno e insignificante em comparação, já é bastante estranho e provavelmente não é um erro ou uma escolha por acaso, porque talvez estamos vendo apenas um continente dentre tantos em um mundo incrivelmente gigantesco, talvez até infinito. E percebam as possibilidades. Se houver outros lagos no continente escuro, como o lago Mobius, que abrigam suas próprias civilizações distintas, e sabemos que há outras por conta das estruturas que vemos já nas bordas do próprio continente, isto seria praticamente o equivalente aos mundos alienígenas dentro de Hunter x Hunter. Eles não estão no espaço. Não, eles estão apenas a algumas milhas de distância. Existem civilizações por todo o continente escuro e a maioria delas possivelmente não é humana. Os conhecidos na costa leste são mencionados na Jornada para o Novo Mundo, que foi escrita pelo Don Freaks, mas pode existir outras pequenas reservas naturais habitadas também por humanos? Eu acho que sim, tá? Notem que o Togashi ele acabou criando algo muito único, porque o nosso cérebro ele está programado para pensar que o mundo de Hunter x Hunter é um planeta como o nosso e que o universo é construído da mesma forma. Mas isso é fantasia e ficção, e a licença poética pode entrar forte aqui, porque o mundo pode ser bem diferente do que imaginamos. Em Yu Yu Hakusho mesmo, o Makai, o mundo dos demônios, ele não foi construído como um globo, mas um mundo em camadas. Isso pelo mangá, quem viu o anime acabou perdendo essa explicação, mas no mangá o Koema nos explica que ali é como uma torre reversa cada vez mais funda, e inclusive eu trouxe a teoria para vocês aí que o continente escuro pode ser uma dessas camadas, o que eu simplesmente amo a ideia. Mas o cerne aqui é o formato do mundo em camadas, não globo. Eu também gosto de criar alguma hipótese aqui sobre a estrutura do mundo de Hunter x Hunter ser definitivamente diferente do que a gente está acostumado. E eu gosto da ideia de existir mais continentes enormes. Talvez no final da série a gente tenha um novo recuo do zoom mostrando que esse mundo é de fato gigantesco, talvez infinito. Mas se esse fosse o caso, a noite não seria incrivelmente longa, supondo que o mundo seja uma esfera que gira em torno de uma estrela? É possível que não seja, né? Não sabemos como funciona o espaço e o universo
de Hunter x Hunter. E por fim, eu acho que a parte curiosa aqui, galera, é Togashi usou um conceito muito interessante e assustador para compor o Novo Mundo. O paradoxo de Fermi e a teoria da floresta escura. O paradoxo de Fermi surgiu quando o famoso físico Enrico Fermi olhou para os confins do espaço e se perguntou: onde estão todos? O paradoxo levanta a questão: se há uma alta probabilidade de existência de vida inteligente no universo, por que ainda não detectamos nenhuma evidência? Onde estão todos? E com isso tivemos uma das respostas mais assustadoras para a pergunta de Fermi. Surge então a teoria da floresta escura, que soa parecida até em seu nome com o continente escuro. E a ideia central aqui da teoria da floresta escura foi apresentada não por um cientista, mas por um autor de ficção, o chinês Liu Cixin, do seu romance de ficção A Floresta Sombria, que é o segundo livro da trilogia do Problema dos Três Corpos, que inclusive virou uma série na Netflix. Posso deixar uma recomendação para vocês? Leiam essa trilogia, é uma das coisas mais legais já escritas. A série não chega nem perto dos livros, tá? Eu vou inclusive deixar um link dos livros aqui na descrição, se despertar o seu interesse. Eu vou voltar a recomendar livros como eu fazia antigamente no começo do canal, porque se é para ser influenciador, vou influenciar coisa boa para vocês. Ler engrandece o ser. Então, se você quiser garantir os livros, pega aí, porque eu recomendo mesmo, tá? Bom, mas voltando aqui à nossa questão. No livro de Liu, A Floresta Sombria, o universo é comparado a uma floresta escura onde existem diversas civilizações, mas cada civilização é como um caçador armado, temeroso e cauteloso. Nessa metáfora, revelar sua própria posição pode ser fatal, pois outras civilizações podem interpretar qualquer sinal como uma ameaça e responder com hostilidade. Notem o uso da palavra caçador na teoria da Floresta Negra. Então, cada civilização se esconde por medo de ser detectada e destruída por outra mais avançada ou hostil, tornando o silêncio a estratégia mais segura para a sobrevivência. Os humanos são barulhentos, enviam sinais para o espaço, e a detecção implica ameaça. Essa teoria, ela surgiu nesse livro em 2008, tá? E o Continente Escuro teve sua estreia em 2012. Dado que é um best-seller, eu creio que o Togashi criou sua própria versão da Floresta Escura na forma de um continente inexplorado, e por isso temos o Guardião. Ele impede que a humanidade, em sua ganância, envie barulho, sinais para outros caçadores hostis que vivem no continente escuro. O universo de Hunter x Hunter está cheio de vida, mas todos estão em silêncio, se escondendo um dos outros por medo, transformando a galáxia em uma floresta sombria, ou melhor, um continente escuro, onde revelar-se é um convite à extinção. Muito legal, né, galera? Eu gosto de ficar viajando um pouco na concepção do continente escuro, porque é uma das coisas que eu mais tenho curiosidade. Eu quero muito um arco focado dentro do continente escuro e com mais revelações. Existe um anime que se chama Angel's Egg, de 1985, é fenomenal. Tem no YouTube, inclusive, tá, esse anime. E é uma obra de arte. Ele deve ter ali coisa de 1 ou 2 minutos de diálogo só. E ali a arte é do autor de Final Fantasy, é surreal. Tá? É do autor de Ghost in the Shell. Se você quiser dar um confere aí, Angel's Egg, o ovo do anjo. Enfim, esse anime, ele tem um dos finais mais impactantes, na minha opinião. É um anime complexo, você vai assistir e você não vai entender nada. Mas eu gosto de ficar cavucando e pegando os mistérios e ter as revelações. E o final desse anime é surreal. Inclusive, se vocês quiserem, eu faço até um vídeo depois, tá? E eu acho que podemos ter uma revelação do mundo de Hunter x Hunter muito parecida com esse conceito. Quem flertou muito com isso de o zoom afastando e mostrando novos mundos? Toriko. O final de Toriko também é bem parecido com isso. Inclusive, o novo mundo de Toriko lembra bastante o próprio continente escuro. Só que eu acho que o Togashi pegou muito o conceito aqui da floresta escura para compor o continente escuro. A humanidade é barulhenta e o Guardião está alertando eles: fiquem em silêncio, senão é extinção. Aí pergunto para vocês, vamos ter agora o continente escuro, um arco inteiro focado nas grandes revelações da origem da humanidade e os perigos que o cercam? Eu acho que sim. Ó, leia aí, tá bom? A trilogia dos Três Corpos, você vai gostar bastante. É uma baita de uma história, não tem nada. A série não chega aos pés do livro. O livro é bem melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que desperte sua cabeça para a curiosidade, para a ansiedade boa do continente escuro, e que vocês possam fazer teorias. Se tiver alguma, já coloca aqui para mim, que eu gosto de ler o que vocês coloquem. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.